Olá pessoal, eu sou o professor Danilo Sonura Olá pessoal, sou o professor Andrei. e nessa aula iremos falar sobre movimentos básicos. Os movimentos básicos são as primeiras técnicas de rebatidas que aprenderemos no tênis de mesa. Chamamos de movimentos básicos porque servirão de base para os demais movimentos que aprenderemos futuramente. Os movimentos básicos no tênis de mesa são o forehand long, ou mais conhecido aqui como a batida, e o backhand block, mais conhecido aqui como o shoto. Vimos nas aulas passadas que para realizar qualquer movimento no tênis de mesa, precisamos aprender algumas técnicas básicas para conseguir realizar os movimentos da melhor maneira possível, que é a empunhadura, o posicionamento e o tempo de bola. Por isso, todas as informações vão se somando ao decorrer das aulas. E é muito importante conhecer cada detalhe técnico, pois ajudará na sua autocorreção durante os treinos. Vamos começar falando sobre o forehand. Os movimentos de forehand são os movimentos feitos com a palma da mão para frente, o lado direito para destro e o lado esquerdo para canhoto. O forehand é utilizado principalmente como ataque, pela facilidade de usar o balanço do corpo e transferir potência nas rebatidas, com mais facilidade que o backhand. Existem diversas técnicas de forehand, por exemplo, o smash, o speed drive, o loop drive, o haral, técnicas que veremos futuramente. Nessa aula, iremos detalhar apenas as técnicas de forehand long, ou melhor conhecido aqui no Brasil como a batida. A batida é a primeira técnica que aprenderemos de forehand. É um movimento básico que ajudará o atleta no aprendizado das outras técnicas de forehand. A batida é um fundamento intermediário entre a defesa e o ataque. Ajudará o atleta no desenvolvimento das primeiras noções do controle de altura, direção e velocidade de forehand no tênis de mesa. Podemos dividir o movimento em duas fases, o movimento para trás e o movimento para frente. O movimento para trás, ou backswing, é a fase de preparar a rebatida levando a raquete para trás para ganhar impulso. O movimento para trás deve ser feito de acordo com a velocidade da bola. O movimento não pode se adiantar muito e nem atrasar muito. O importante é pegar o ritmo do golpe. Quanto maior o movimento para trás, maior a potência que você poderá exercer na bola. Porém, isso também dificulta acertar o tempo da bola, ocasionando mais erros. A segunda fase, que é o movimento para frente, haverá o contato da raquete com a bolinha. E esse detalhe é muito importante, pois se o atleta errar o tempo de bola ou ponto de impacto, provavelmente errará a batida. Outra dica importante para o atleta se atentar durante o contato da raquete com a bolinha é sentir o toque, o tato, para ter o feedback. Isso vai ajudar a analisar e corrigir as suas batidas. Agora a gente vai ter a explicação de como fazer o movimento de forehand, detalhadamente. O movimento de forehand ele não muda muito em relação à empunhadura clássica e à empunhadura caneta. Então podemos usar a mesma explicação para as duas empunhaduras. Tá? Antes de começar o movimento, analise a altura que a bola está vindo. Se ela está vindo alta, se ela está vindo baixa, se ela está vindo mais rápida, se ela está vindo mais lenta. E principalmente aonde ela vai pingar na sua mesa, né? A profundidade que ela está vindo. Ajuste o posicionamento. Fique próximo de onde a bola está pingando, certo? Para destro, a perna direita fica um pouquinho mais para trás. Eu inicio o movimento para trás, girando o meu ombro e o meu tronco um pouquinho para o lado direito. A angulação do meu cotovelo, do meu braço com o meu antebraço é um pouco mais do que 90 graus, tá? E o peso do meu corpo fica um pouco mais na perna direita. Ajuste também a angulação da sua raquete. A raquete tem que ser como se fosse a continuação do seu braço, tá vendo? Essa aqui é a clássica e aqui seria a caneta, certo? O movimento para frente. Após você ver onde a bola pingou na sua mesa, comece o movimento para frente. Gire o tronco para o lado esquerdo, né? Flexionando um pouco o cotovelo e transferindo o peso da perna direita para a perna esquerda. A raquete ela termina mais ou menos na altura dos seus olhos aqui, ó. Tá vendo? E o movimento seria mais ou menos isso aqui. Um detalhe importante é a distância do cotovelo em relação ao seu corpo. Ele não pode ficar nem muito perto, fazer o movimento aqui preso, e nem muito afastado, fazer o movimento aqui longe, ó. Essa distância é mais ou menos de um palmo aqui, ó. Essa aqui é a distância ideal, por isso que você deve ajustar a distância em relação onde a bola pinga na sua mesa também. Um dos fatores técnicos mais importantes para o melhor aprendizado do forehand batida é o uso da alavanca do cotovelo. Preste atenção na extensão e na flexão do cotovelo durante a execução das batidas. Mantenha o corpo sempre bem posicionado e coordene o movimento do tronco junto com a alavanca do cotovelo. O movimento deve ser feito solto, sem tensão muscular exagerada.
para que o movimento não seja duro e perca a precisão. O atleta deve aprender a controlar a altura, a direção e a velocidade das rebatidas. Existem pessoas que gostam de iniciar os movimentos em um ponto neutro, com a raquete sempre no meio, na frente do corpo, por exemplo. Bom, pessoal, agora irei demonstrar para vocês alguns erros comuns que os atletas iniciantes fazem na hora de fazer o movimento de forehand batida. Tá? Um deles é deixar a raquete muito deitada. Olha o que acontece com a trajetória da bola. Outro erro muito comum é o atleta levantar muito o ombro, deixando o cotovelo para trás, batendo assim, ó. E um outro erro muito comum para caneteiro é quebrar o punho. O punho tem que ficar alinhadinho, como se fosse a continuação do seu braço. Se você bater a bola assim, ele fica quebrado. Ó. Agora na empunhadura clássica, tá? Alguns erros comuns na hora de fazer o forehand batida. Tá? Manter a raquete deitada também, a bola acaba subindo muito, veja só. Levantar muito o ombro também é um erro comum, jogadores clássicos. E ao contrário dos caneteiros, os clássicos costumam deixar a ponta da raquete muito de pé. E o certo é deixar ela deitada. Então não pode bater bola assim, ó, com a ponta da raquete de pé. Muito importante você prestar atenção nos seus movimentos e conseguir corrigir. Tá? Então não deixe de treinar e arrumar os seus movimentos. Agora a gente vai falar sobre o backhand. Os movimentos de backhand são os movimentos feitos com as costas da mão para frente ou a palma da mão para trás. Pela variação de empunhadura e tipos de borrachas diferentes, utilizadas principalmente no backhand, torna o backhand um dos fatores determinantes para a escolha do seu estilo. Um exemplo são os jogadores de empunhadura caneteira, que utilizam o backhand mais para defender do que para atacar. É o caso também dos atletas que utilizam pino longo no backhand, que utilizam mais para defender também. Assim como para o forehand, o backhand também existem diversas técnicas, como o backhand drive, como o push, como a chiquita, por exemplo, que veremos detalhadamente mais para frente. Hoje iremos falar sobre o backhand shoto. Vamos aprender um pouco sobre o backhand block, mais conhecido aqui no Brasil como shoto mesmo, né? O shoto é um movimento básico de backhand. Tem os mesmos conceitos do forehand batida. Ajudará o atleta no aprendizado das outras técnicas de backhand, ajudará o atleta a desenvolver as primeiras noções de controle de altura, de direção, de velocidade, de backhand no tênis de mesa. O shoto é um nome abrasileirado do inglês, backhand short, que pela tradução significa movimento curto de backhand. Hoje o nome backhand short não é utilizado, e sim backhand block. Quando se referem ao movimento básico de backhand, utilizado durante o jogo, né, com o objetivo de controle de bola. Nesta aula iremos analisar backhand utilizando borracha lisa, que é o mais comum. Devido às variações de empunhadura, iremos descrever 3 estilos, tá? O caneta japonesa, o clássico e o classineta. O shoto, no estilo caneta, é um fundamento mais fácil de ser aprendido, por ser um movimento relativamente curto e realizado próximo ao centro de equilíbrio do corpo. Não apresenta muitas dificuldades na sua execução. Agora eu vou explicar para vocês o movimento do backhand no estilo canetinho, tá? Primeiro, ajuste o posicionamento, tá? Pernas paralelas, um pouco mais paralela em relação ao forehand, né? O forehand a gente deixa a perna um pouquinho mais para trás, no backhand a gente deixa as duas um pouco mais paralelas, tá? Analise a bola, veja onde ela está pingando na sua mesa, inicie o movimento para trás. Faça uma rotação do tronco para o lado direito, fazendo uma flexão do cotovelo. Ajuste a angulação da raquete.
tá? Para você conseguir rebater a bola de uma forma bem precisa. Então você vai flexionar o cotovelo e girar o tronco para o lado esquerdo, para o lado direito. Depois que você viu onde a bola está pegando na sua mesa, comece o movimento para frente para pegar a bola na subida. Então, ó, extensão do cotovelo com a rotação do tronco para o lado esquerdo e ajustando a angulação da raquete. Então, de novo, ó, gira para o lado direito, flexiona o cotovelo, controla a angulação da raquete, faça o movimento oposto, né? Ajustando a angulação da raquete e batendo para frente. Tá? Seria esse movimento aqui, ó. O backhand shoto de caneta é um movimento simples de empurrar a bola para frente. Nesse movimento, o controle da angulação da raquete, o tempo de bola ou o contato da bolinha com a raquete são fatores importantes para uma perfeita execução. Assim como o forehand, tente sempre sentir o toque da bolinha na raquete. Assim você conseguirá controlar melhor a força do impacto. O braço esquerdo, ou freehand, ajuda no giro do tronco, no equilíbrio e no controle do movimento. Os cotovelos devem ficar sempre alinhados para o uso correto do corpo. O uso do punho é outro fundamento importante para uma boa execução do backhand shoto de caneta. Ajudará no controle da altura e do efeito da bola. O movimento é semelhante ao girar a chave na fechadura. Observe que esse movimento influenciará na ponta da raquete. No estilo clássico, o backhand shoto será realizado junto com uma pequena flexão lateral do punho, que ajudará no controle da rotação da bola, exigindo um controle maior no tempo de bola, para a perfeita execução desse movimento. Isso talvez explique porque muitos iniciantes têm mais dificuldade de realizar esse fundamento em relação ao estilo caneta. A principal diferença do backhand clássico para o backhand caneta é a facilidade de colocar o efeito na bolinha, né? Colocar o efeito na bola. Porém, aumenta um pouco a dificuldade do aprendizado desse fundamento. Agora eu vou descrever para vocês o movimento de backhand shoto de clássico. Tá? Partindo do posicionamento fundamental, né, pernas afastadas, pode deixar a perna da raquete um pouquinho mais para trás, tá? Flexione o joelho, né? Ajuste a distância, veja onde a bola está pingando na mesa, para você ou aproximar um pouquinho mais da mesa ou afastar um pouquinho, certo? A raquete, ela deve estar alinhada aqui, ó, meio que, tá vendo? Como se fosse a continuação do seu antebraço. Por isso que eu tenho que levantar um pouquinho o cotovelo, fazer uma abdução do ombro aqui, ó. Então a raquete começa aqui um pouco mais, com o ombro um pouquinho mais levantado. Movimento para trás, flexão do cotovelo. Pode girar um pouquinho o tronco também. E abaixa um pouquinho a ponta da raquete. Movimento para frente, você vai subir a ponta da raquete e estender o cotovelo para frente, girando o tronco para o outro lado também. Então gira um pouquinho o tronco para o lado esquerdo, flexiona o cotovelo e abaixa a ponta da raquete. Gira o tronco para o lado direito, estenda o cotovelo e sobe a ponta da raquete, fazendo uma flexão do punho aqui, tá vendo? Aqui e aqui. Agora um detalhe importante é onde que deve ser feito o movimento, tá? Você não pode fazer nem muito pro lado lado direito, né? Pegar aqui o movimento e nem muito pro lado esquerdo, fazer de assim, ó. O certo é pegar o mais próximo do centro de equilíbrio do seu corpo. Então seria aqui. Se a bola vier um pouco mais pro meio da mesa, o certo seria você se movimentar, né? E conseguir bater mais aqui, ó. Se a bola vem mais para cá, você não deve fazer isso. Você deve movimentar a perna e tá um pouco mais atrás da bola. Tá? Então se a bola vir mais para o meio, não faça isso, movimente a perna e faça aqui, ó. Se a bola vier mais para a esquerda, não faça isso, movimente a perna e faça o movimento assim. O backhand shoto clássico é um fundamento com muitos detalhes técnicos. O atleta pode adaptar o movimento, porém, alguns detalhes farão muita diferença para o melhor desenvolvimento futuro. Por isso, tente corrigir cada detalhe para a melhor execução desse fundamento. Crie um espaço à frente do seu corpo para facilitar o movimento. A articulação do ombro é a base do movimento. Mantenha-o quase imóvel para que o conjunto cotovelo e punho faça o movimento. O momento do contato deve ser próximo ao centro do corpo. Controle a angulação da raquete, começando o movimento por trás da bolinha e finalizando por cima da bola. Um dos fatores principais dessa técnica é o uso do punho e o controle do giro do efeito da bola. Se atente ao contato da bolinha com a raquete, tente sempre fazer a bola girar um pouco e não só bater por trás dela. Agora irei falar sobre o shoto de classe neta.
Apesar da empunhadura clarineta ser igual à caneta japonesa, o backhand de clarineta é mais parecido com o backhand de clássico. O movimento de backhand shoto de clarineta pode ser um pouco complicado pela difícil angulação da raquete e manter ela na horizontal na hora do contato com a bolinha. O ajuste pode ser feito pelos dedos que estão atrás da raquete e pela elevação lateral do ombro. Fora a particularidade da empunhadura do clarineta, a descrição do movimento se assemelha ao movimento do backhand clássico. Bom, agora eu vou falar para vocês o movimento de backhand shoto de clarineta, tá? Apesar de você empunhar a raquete na empunhadura caneta, o movimento de backhand aqui de clarineta é mais parecido com o movimento de clássico, tá? Então mantendo, ó, as pernas afastadas também, posicionamento inicial, né? Isso aqui é uma coisa importante, ó, ajustar a angulação do cotovelo, porque manter a raquete nessa angulação aqui é um pouco difícil se eu deixar o cotovelo baixo. Então eu levanto um pouquinho o cotovelo para me ajudar um pouquinho na angulação da raquete. Os 3 dedos aqui atrás também ajudam, ó, a manter a raquete na posição que eu quero, tá? O movimento é parecido, né? Abaixa um pouquinho a ponta da raquete, flexiona um pouquinho o cotovelo e gira um pouquinho o tronco para o lado esquerdo. Na hora que eu vou fazer o movimento, ó, estende o cotovelo, sobe a ponta da raquete através do punho aqui, ó, e gira o tronco para o lado direito. Tá, o movimento seria mais ou menos aqui. Mesmo esquema do backhand de clássico, tá? Sempre o movimento atrás do corpo, aqui, ó, da barriga para frente, ó. Barriga para frente. O backhand shoto de clarineta tem características muito semelhantes ao backhand de clássico. O movimento deve ser feito de baixo para cima e de trás para frente. Como em todos os fundamentos, haverá a individualidade do movimento de cada pessoa. O importante no começo será sempre o controle de acertar a bola do outro lado da mesa. O importante no início é controlar a angulação da raquete para acertar a bola no local que quer na mesa adversária, para melhorar aos poucos o controle da velocidade e do efeito também. Erros mais comuns no shoto de clarineta é deixar a ponta da raquete para cima, deixar os dedos de trás muito estendidos, bater de trás para frente sem raspar na bolinha e não usar o punho corretamente. Pessoal, essa foi a aula sobre movimentos básicos. São os movimentos que servirão de base, são os movimentos mais importantes para quem está começando o tênis de mesa. Se você aprender ele errado, vai te prejudicar futuramente. Por isso que tantos detalhes são importantes. Se você não corrigir esse detalhe, ele vai te prejudicar. Vamos prestar atenção nessas aulas. Assista de novo se você precisar. Tá? Analise bem o movimento, observe, grave você fazendo o movimento para ver se você está fazendo um movimento legal, de acordo com o que você imagina também, que muitas vezes a gente pensa que está fazendo de um jeito e está fazendo de outro. Tá? E até a próxima aula aí, pessoal.